Alô, comunidade, com essa vinheta frenética do ICL Urgente, a gente começa mais uma semana. Estamos sempre a postos às 5 horas da tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo e sempre com a gente também na redação do ICL, na atualização das notícias, a Laura Couto. Boa tarde, começando mais uma semana, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa segunda-feira para você e muito boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, na sequência, depois da condenação de Jair Bolsonaro e dos seus asseclas. Boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita se engalfinha, uma disputa tremenda, para ver quem é que fica com o espólio do chefe da quadrilha golpista. Estamos falando do Jair Bolsonaro, é claro. O chefe da quadrilha condenado e brevemente preso. Está em prisão domiciliar, mas vai ser transformado em breve numa prisão oficialmente, por causa da condenação de 27 anos. Tarcísio, governador de São Paulo, pediu para ir visitar de novo o Bolsonaro. Vamos falar já já sobre isso. São as articulações da anistia e da candidatura de 2026. E se Tarcísio vai para a candidatura federal, abre-se a disputa no estado de São Paulo. Quem é que vai ficar com o apoio de Jair? Quem é que vai ficar como candidato da extrema-direita? Vamos falar daqui a pouco sobre isso, enquanto Lula administra o país e também olha para fora. Uma semana importante internacionalmente para o presidente brasileiro. Pessoal, no meio do furacão, no meio do furacão da condenação de Jair Bolsonaro, Lula se prepara para um momento importante. Encarar Donald Trump pessoalmente. O presidente Lula planeja viajar para a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Vai ficar cara a cara com Trump. A abertura ocorre no dia 23 de setembro, terça-feira da semana que vem. Está aqui a manchete na tela. Lula se prepara para viajar aos Estados Unidos após rebater Trump sobre condenação de Bolsonaro. Olha, tradicionalmente, você sabe, é o presidente do Brasil, seja ele qual for o presidente, que discursa na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. É uma tradição que vem desde o pós-guerra. O Brasil tem esta prerrogativa de abrir a Assembleia Geral. Já houve discursos importantes, memoráveis e outros mais vergonhosos. O próprio Bolsonaro foi para a ONU, não sabia o que dizer, enfim. Lula deve participar também, além do discurso na abertura, deve participar de reuniões bilaterais e outros eventos relacionados a esse encontro na ONU. Vale lembrar que na última sexta-feira o governo Lula protestou por causa de vistos que foram negados pelos Estados Unidos para alguns membros da comitiva brasileira. Até o momento, alguns pedidos continuam pendentes, entre eles o do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Então, Lula se prepara para a viagem e está chamando a atenção das pessoas e do noticiário lá nos Estados Unidos. Conta mais para a gente, Laura. O presidente Lula publicou um artigo no jornal norte-americano New York Times, que é um dos maiores veículos de comunicação do mundo. O presidente defendeu a soberania brasileira, mas afirmou que deseja manter um diálogo aberto e franco com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vou ler aqui o que ele escreveu, a gente separou um trecho, abre aspas. Decidi escrever esse artigo para estabelecer um diálogo aberto e franco com o presidente dos Estados Unidos, mas recorrer a ações unilaterais contra os estados individuais é prescrever o remédio errado. O multilateralismo oferece soluções mais justas e equilibradas. O aumento tarifário imposto ao Brasil nesse verão não é apenas equivocado, mas também ilógico. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o nosso país, nem estão sujeitos a tarifas elevadas. Agora, em relação ao julgamento do Bolsonaro, Rodrigo, o Lula também comentou sobre isso no artigo. Ele afirmou que está orgulhoso do Supremo Tribunal Federal pela decisão de condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente trouxe outro trecho que está aqui na tela, mas eu vou ler também. O presidente Lula disse o seguinte, abre aspas, a falta de justificativa econômica por trás dessas medidas deixa claro que a motivação da Casa Branca é política. Tem orgulho do Supremo Tribunal Federal por sua decisão histórica na quinta-feira que salvaguarda nossas instituições e o Estado democrático de direito. Não se tratou de um caça às bruxas. Rodrigo, esse artigo é um claro recado para o Trump e já prepara o território para o encontro entre os dois presidentes que vai acontecer na semana que vem, É isso, Laura. O presidente Lula
utiliza um artigo, né, foi convidado, obviamente, pelo New York Times, para dialogar com aquela parte da sociedade dos Estados Unidos que não aceita o governo Trump, que acha equivocadas as medidas de Trump. É preciso lembrar que Trump tem uma rejeição acima de 55%, 60% hoje nos Estados Unidos. Então, Lula usa o veículo talvez mais tradicional e de posições mais liberais, não é republicano, né, o New York Times, para fazer esse diálogo, trazer a posição do Brasil e conversar com a sociedade, mais até do que conversar com o Donald Trump. Olha, o artigo, né, saiu na edição digital, mas hoje foi publicado na edição de papel, né, tradicional do New York Times. Está aqui, né, o artigo, obviamente, publicado em inglês, né? A democracia, o título é esse, ó, a democracia brasileira não é negociável, ou a democracia é inegociável, e o conteúdo é exatamente este que a Laura trouxe, né? Ele contesta as tarifas e depois diz que as críticas do Trump à condenação do Bolsonaro são descabidas, né? E que tem orgulho do julgamento que foi feito, um julgamento histórico, e eu acho importantíssimo o presidente brasileiro estar ocupando esse espaço. O Trump não quer conversar com ele, mas há pedaços da sociedade dos Estados Unidos e até de fora que leem o artigo, compreendem e podem concordar com o Lula, ou seja, ele cava assim uma cunha, como se diz, né, dentro da sociedade. Ele faz o debate lá para dentro da sociedade dos Estados Unidos. Vamos lembrar que, ao contrário do governo Trump, Lula está se recuperando nas pesquisas ao longo dos últimos meses. Os últimos levantamentos divulgados apontam que o presidente brasileiro retomou sua força, principalmente entre os mais pobres e entre os moradores do Nordeste, sua base tradicional. Está aqui, ó, a manchete do Globo: melhora em base fiel ao PT, dá um novo fôlego ao governo Lula nas pesquisas. Pesquisas no plural, porque saíram duas no último fim de semana. A pesquisa Ipsos e IPEC e também a pesquisa Datafolha. As duas mostraram a mesma tendência, números ligeiramente diferentes, mas a tendência é a mesma. Recuperação de Lula, aprovação quase que empatando com desaprovação, recuperação bem definida por esses números. Nós vamos trazer aqui a pesquisa do Datafolha. A curva é importante, a tendência das curvas. Vou até sair aqui da frente. Quem estiver só nos ouvindo, vale a pena olhar aqui na tela para você entender melhor essa curva que aponta uma reversão na avaliação do presidente Lula. A curva azul é o ótimo bom. Então você repara que ao longo dos últimos meses o ótimo bom se recupera, né? Sobe aqui 5 pontos, vai de 28 para 33, e o ruim péssimo cai, chegou a estar em 41, mas agora está em 38. As curvas quase que estão se encontrando aqui. O ótimo bom voltou a se recuperar. Isso é um indicativo de que Lula vem forte para 2026. E olha, o presidente Lula acabou de passar, o país, na verdade, passou por esse julgamento do Bolsonaro, esse solavanco, mas as instituições funcionaram normalmente, condenação estabelecida. O presidente Lula se prepara para chegar em Nova York, com a popularidade em alta, mas com um clima não muito favorável dentro da Casa Branca. Isso já era esperado. Olha só, o secretário de Estado lá do Trump, o Marco Rubio, um extremista de direita, afirmou agora há pouco que o governo Trump vai anunciar nos próximos dias novas medidas em resposta à condenação do ex-presidente Bolsonaro. É a manchete de agora há pouquinho, a gente estava entrando aqui no ar e isso veio aqui nas agências internacionais. Olha aí a manchete na tela. Rubio promete reação dos Estados Unidos à condenação de Bolsonaro nos próximos dias, ou seja, quando Lula chegar a Nova York, já vai ter mais sanção. A gente não sabe exatamente o quê. Provavelmente vão aprofundar as sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal que participaram desse julgamento, condenando Bolsonaro a mais de 27 anos de cadeia. Em entrevista à Fox News, Rubio se referiu aos ministros do Supremo como juízes ativistas e disse que a corte tentou punir cidadãos norte-americanos por meio de medidas extraterritoriais. Do que ele está falando? A gente não entende muito, mas ele está criticando o Supremo e anunciando que vem mais medidas fortes contra o Brasil. Falando em julgamento no Supremo, a gente falou até que foi um furacão, e foi, né? Foram 2 semanas de um furacão que varreu o bolsonarismo. Bom, o furacão, né, com a condenação de Bolsonaro e outros 7 réus,
passou, só que isso não coloca um fim no julgamento. Por enquanto é um final feliz para a democracia brasileira, mas o julgamento não terminou. O processo da trama golpista prossegue. Não podemos esquecer que restam 4 núcleos aguardando julgamento. Vamos colocar aqui na tela? Olha só, a nossa equipe preparou um quadro, uma arte para você relembrar. Foi, por enquanto, só o julgamento do núcleo crucial. Bolsonaro, Augusto Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio, todos aqueles que foram condenados semana passada. 3 generais e um almirante, além de Bolsonaro. Mas faltam 4 núcleos. Quais são eles? Núcleo 2, responsável pelo gerenciamento das ações da organização criminosa. Tem 6 réus aqui e esse núcleo já está na fase de alegações finais. Núcleo 3, são os kids pretos. É o núcleo responsável pelas ações coercitivas, é o punhal verde e amarelo. Lembra? Aquele general Mário Fernandes que fez o plano, que estava incluído até, se necessário, neutralizar, matar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. Também está na fase de alegações finais, 10 réus aqui. Núcleo 4, que era responsável por operações estratégicas de desinformação, as famosas fake news, a turma que espalhava mentira. Tem 7 réus também em fase de alegações finais. E, por fim, tem o núcleo 5, que é o núcleo do eu sozinho. É o núcleo do assistente de golpista nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo. É o núcleo dele só. O caso está pendente de análise porque ele não foi citado. Até hoje o Supremo não conseguiu citar oficialmente o Paulo Figueiredo para que ele se defenda. O processo está correndo sem defesa. É este cidadão aqui que tinha espaço na Jovem Pan, espalhava mentiras, operava com os generais, tudo isso está na denúncia. Era um dos articuladores das mentiras e a gente está vendo hoje como ele era próximo da família Bolsonaro. Ele tira até foto, fica lá, ele é o cinegrafista do Eduardo Bolsonaro. É um neto de ditador e ele, sozinho, compõe um núcleo 5 que também vai a julgamento. No total, são 24 pessoas aguardando esse julgamento, incluindo militares, policiais e alguns civis, como o neto do ditador que dizia o avô dele, que preferia o cheiro do cavalo ao cheiro do polvo. O Paulo Figueiredo, não sei se segue a mesma linha, parece que sim. Laura Couto tem mais informações sobre o andamento desses núcleos que ainda vão a julgamento. Laura. Rodrigo, o objetivo da primeira turma do Supremo Tribunal Federal é encerrar até o fim do ano todos os julgamentos dos outros núcleos da trama golpista que você acabou de citar, Rodrigo. A ideia é mudar o foco a partir de 2026 e entrar no ano eleitoral em uma fase com menos atritos em relação ao Congresso Nacional, mas focando o assunto num curto prazo, ainda em 2025. Agora, depois de julgar e condenar o núcleo crucial da tentativa de golpe, a primeira turma do STF vai analisar os processos contra outros 3 grupos envolvidos no caso, que estão na fase de alegações finais, que é essa última etapa antes da decisão sobre condenação ou absolvição, como você citou, Rodrigo. Agora, o próximo núcleo a entrar na mira da primeira turma do STF é o núcleo 4, do grupo da desinformação. Isso porque no dia 3 de setembro, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, o pedido de condenação dos 7 acusados de espalhar informações falsas como ataques à credibilidade do sistema eleitoral para insuflar o discurso golpista, Rodrigo. Muito bem, Laura. Então, a gente vem para o próximo núcleo, nos próximos dias aí, para julgamento. Eles estão entregando as alegações finais e depois tudo isso que a gente assistiu no núcleo crucial vai acontecer com cada um dos núcleos. Importante, né? Tem gente importante aí. Esse general Mário Fernandes está preso aguardando o julgamento, vai estar num desses núcleos. Então, a gente vai seguir acompanhando aqui com toda a atenção no ICL para que você não perca os detalhes de todos esses denunciados. Pode ser que um ou outro seja inocentado, faz parte também, né? Mas tem gente aí que ainda vai ser julgada e que é gente de importância no golpismo bolsonarista. Enquanto o julgamento avança, o projeto da impunidade está a todo vapor no Congresso Nacional. Agora, até mesmo o Palácio do Planalto e uma ala do STF já sinalizaram que topam conversar com a cúpula do Congresso para aprovar, quem sabe, uma anistia light, é assim que ela vem sendo chamada no Senado. Já já você vai entender do que nós estamos falando. O que é anistia light? Porque não é a anistia proposta pelos bolsonaristas na Câmara, é uma outra ideia. A proposta se diferencia desta anistia total e irrestrita que o PL quer, porque não seria um perdão judicial para todos os condenados, né?
O projeto dessa tal anistia light envolve 4 aspectos que eu vou trazer aqui. A gente tem até um quadrinho para que você entenda melhor qual que é o debate que está acontecendo agora no Senado. Não é na Câmara, é no Senado. 1. Redução de penas para os crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então você reduz as penas e você sabe que no processo penal, redução de pena pode favorecer o réu, mesmo que ele já tenha sido julgado. Se aumentar a pena, não, mas redução pode retroagir para favorecer réu, né? Então, o primeiro passo seria esse, diminuir um pouco as penas. Muita gente considera que são exageradas. Ponto 2. Agravamento da pena se a abolição violenta do Estado Democrático de Direito for cometida mediante tentativa de golpe de Estado. 3. Criação de um tipo penal específico com penas menores para quem comete crime contra a democracia influenciado por multidão, mas sem ter exercido papel de liderança ou financiamento. Isso aqui é sob encomenda para a turma do batom, para a turma lá da Praça dos Três Poderes. Ah, fui levado pela multidão, não sabia o que estava fazendo. É claro que muita gente lá sabia muito bem. Ainda assim, com todas essas propostas, você pode diminuir um pouco a pena daquela turma que pegou 12 anos, 14 anos, alguns 17 anos, né? A turma lá que invadiu os prédios. E o 4º ponto, aumento da pena para quem liderar atos antidemocráticos. É por isso que a anistia light, na prática, teria impacto reduzido para o Bolsonaro e para o núcleo crucial que foi julgado semana passada. Valeria para a turma lá da baderna da Praça dos Três Poderes, mas não favoreceria o Bolsonaro e os seus apoiadores ali do núcleo 1. Por isso que o Eduardo Bolsonaro diz, não, isso não serve para a gente. Família Bolsonaro quer a anistia total. O governo e o Supremo topam isso aqui, que não é nem anistia, o nome não está correto. É redução de penas na prática, né? Topa. O Supremo topa, uma parte do Supremo, o Senado e até o Palácio do Planalto topa para diminuir um pouco a fervura junto à turma da base. A mostrar, não estamos perseguindo os bagrinhos, a gente está de olho nos chefes, nos líderes e para esses o projeto não serviria. Laura tem mais detalhes sobre isso. Laura. Rodrigo, vou trazer uma pesquisa que a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro é rejeitada pela maior parte da população. De acordo com uma pesquisa do Datafolha, divulgada nesse sábado, dia 13, 54% dos brasileiros rejeitam a ideia do Congresso Nacional aprovar o projeto de lei de anistia para livrar o ex-presidente. Só 39% defendem o perdão de Bolsonaro. Além disso, 2% disseram que são indiferentes ao assunto e 4% não souberam opinar. Ou seja, os bolsonaristas não tem tanto respaldo popular para aprovar esse projeto de lei de anistia ampla e irrestrita, né, Rodrigo? Isso, essa foi a pesquisa do fim de semana do Datafolha, né? Mostrou 54% contra a anistia, só 39% apoio. Eu ainda acho que é muita gente, está aqui no telão, vou botar de novo aqui para você ver. 54% contra, 39% apoio, né? Isso aqui é o tamanho do bolsonarismo, tem pelo menos 40% de apoio. Mas esses números aqui mostram que não é tão fácil o caminho para você aprovar uma anistia. Se for aprovada na Câmara, não passa no Senado. Se passasse no Senado, o Lula vetaria. E se derrubassem o veto do Lula, o Supremo diria, não vale. Não vale porque é inconstitucional, porque afeta um direito fundamental, que é a democracia, um princípio fundamental, melhor dizendo, da Constituição brasileira. Bom, quem é que está se mexendo para tentar aprovar, seja a anistia total, seja a anistia light? Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele fez um pedido para visitar de novo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está na prisão domiciliar lá no condomínio em Brasília. A solicitação ainda precisa passar por autorização do ministro Alexandre de Moraes. A conversa deve ocorrer amanhã, terça-feira, em Brasília. Pelo menos é esse o pedido feito pelo Tarcísio e o Bolsonaro já disse que quer também conversar com o Tarcísio. Hoje, o governador de São Paulo cancelou a viagem que faria para a capital federal. O objetivo era seguir nessa articulação do projeto de anistia, projeto de impunidade, né, que eu prefiro dizer. O Tarcísio tem dito a aliados que as tratativas estão bem encaminhadas, mas eu acho que o que está bem encaminhado mesmo é o acordo para que ele seja o candidato do Bolsonaro. Ele ia hoje, adiou para amanhã, para esperar o Xandão autorizar esta visita ao Jair Bolsonaro. Bom, do outro lado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tenta ganhar tempo.
Apesar do aumento da pressão por parte do PL, da extrema-direita, Mota está postergando quanto pode a discussão, né, de anistia total, porque os bolsonaristas querem isso, anistia total. Ele está adiando para ver se sai um acordo via Senado, né? Aliados de Mota afirmam que a intenção é votar a matéria de uma vez só, se for o caso, para encerrar esse assunto, não ficar num desgaste para ele, porque ele se queima com os dois lados, o Hugo Mota. Está muito fraco o Hugo Mota, né? Para o presidente da Câmara, a solução definitiva depende de uma costura que tenha o aval do STF, do Senado, do Palácio, do Planalto. É exatamente essa costura que a gente citou agora há pouco, essa anistia, que na verdade é uma redução de penas. A tramitação na Câmara desse projeto de anistia ampla deve levar mais tempo do que desejariam os apoiadores de Bolsonaro. Então, a situação não está muito simples para eles, inclusive porque não tem apoio social para avançar com essa anistia. Bom, com o quadro cada vez mais provável desse enfrentamento entre Lula e Tarcísio em 2026, o estado de São Paulo vira um campo em aberto, né? O governador, que já dava como certa uma possível reeleição para São Paulo, agora deixa aí um vazio se ele concorrer mesmo à presidência, né? A sua possível ausência deixa esse vazio e vira uma oportunidade para os aliados. Olha quem está aqui na tela, olha quem está de olho nessa articulação para ver quem pode ocupar a cadeira de governador de São Paulo. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e Gilberto Kassab, presidente do PSD. Ambos dividem o Tarcísio, como se o Tarcísio fosse um tesouro. Não, vem para cá, ele é meu. Não, ele é meu, né? Você veja que Kassab é o principal mentor e atualmente ocupa o cargo de secretário de governo de Tarcísio em São Paulo. Já Valdemar sonha em indicar o candidato a governador paulista e sonha em filiar o Tarcísio para que ele seja candidato a presidente pelo PL. E aí abre-se uma disputa em São Paulo, né? Já há alguns nomes aí citados. O Kassab é um que fala, se o Tarcísio não for, eu quero ser o candidato a governador. O Kassab é bom articulador, mas não é bom de voto. Não é tão bom de voto. E se o Tarcísio sair a presidente, o Lula vai lançar a candidatura aqui para tentar derrotar a direita em São Paulo. E o nome seria o Alckmin. Então, as peças estão se movendo no tabuleiro, principalmente nos bastidores. Mas antes de pensar em São Paulo, o Valdemar, que é o presidente do PL, precisaria de umas aulinhas de mídia, né? Uma assessoria de imprensa para o Valdemar, gente. Isso porque nesse fim de semana o presidente do PL se enrolou inteiro. Ele foi participar de um evento com gente rica no interior de São Paulo e admitiu, abre aspas, que houve planejamento do golpe no Brasil, se referindo sim à trama golpista de Bolsonaro. E disse assim, não, houve planejamento, mas eles não executaram. Ou seja, o Valdemar não assistiu o julgamento, porque essa questão foi debatida e ficou líquido e certo que atos executórios prévios ao golpe já é crime, já são crime. Porque se o golpe fosse dado, a gente nem estaria aqui. Então o Valdemar não entendeu nada e admitiu que houve golpismo. Vamos ver o que ele falou, vamos ouvir. Houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte, se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de janeiro e o Supremo diz que aquilo foi golpe. Olha só que absurdo. Camarada com um pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente. Eles classificam, falam que aquilo é golpe. O Kassab até dá uma risadinha do tipo, ih, se enrolou agora, Valdemar. Chamou de pé de chinelo a base bolsonarista. O Bolsonaro já tinha chamado de idiotas aqueles que foram para a praça. E o que ele diz aqui é verdade para crime de homicídio, mas não é verdade para golpe de Estado, está na lei. Tentar o golpe de Estado já é crime. Não houve o golpe de Estado, mas havendo a tentativa com atos executórios, há crime. Isso foi decidido pelos ministros e é o lógico. Porque se precisasse ter o golpe, aí você não pune ninguém. Porque daí eles vão para o poder e os punidos seríamos nós, os democratas. Então, o Valdemar
É de uma ignorância, de uma burrice dizer isso abertamente. Houve golpe de Estado. E ele falou mais, depois ele tentou dizer que era para respeitar, sim, a decisão do Supremo. Fazer o quê, né? Vamos ouvir mais um trecho do Valdemar. O grande problema é o seguinte, o Supremo decidiu, nós temos que respeitar. Mas o Supremo só está fazendo isso porque tem apoio do governo. O governo está do lado dele, o Lula está do lado deles. Então esse é o grande problema que nós enfrentamos, porque o Supremo tem, na minha opinião, exagerado em todas essas questões. Mas eles têm o apoio do governo, isso é que mata a gente. Nós vamos ter que chegar no poder o ano que vem, conseguir maioria, Senado e Câmara, e você pode ter certeza que nós vamos conseguir, nós vamos mudar esse quadro. Os americanos, o Trump não vai perder essa guerra. Ele admite também que a candidatura de 2026 é uma candidatura trumpista, o Trump não vai perder essa guerra, ou seja, ele diz, nós somos guerreiros nessa disputa, aliados com uma potência internacional. E segundo, ele fala abertamente que quer um conflito institucional, que quer eleger maioria no Senado para derrubar ministro do Supremo Tribunal Federal. Falou demais e parece que não agradou muito, Laura, não agradou muito os aliados, né? Porque falou demais, contou tudo aí, Laura. Né, Rodrigo? Realmente ele está precisando de uma assessoria de imprensa, porque isso não é nem um pouco patriota, mas pegou mal demais o que ele falou, Rodrigo. Os aliados mais radicais do Bolsonaro criticaram muito o Valdemar nas redes sociais. A gente separou aqui alguns exemplos. Em primeiro lugar, o Paulo Figueiredo, o segundo maior traidor da pátria, que fica só abaixo do Eduardo Bolsonaro. Ele disse isso aqui que está na tela, que infelizmente eu vou ter que ler. O Paulo Figueiredo disse o seguinte, abre aspas, como eu sempre digo, não estamos nessa merda de dar gosto à toa, Rodrigo. Outras figuras próximas do Jair Bolsonaro também caíram para cima do Valdemar. O Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, disse o seguinte, não foi por falta de aviso, referindo aí ao Valdemar Costa Neto. Já o Fábio Weingarten, o ex-assessor do Bolsonaro, que foi demitido do Partido Liberal pelo Valdemar depois de criticar a Michele Bolsonaro, ele disse o seguinte, não é possível mais ouvirmos e nos calarmos. Chega. E depois dessa repercussão linda, né, Rodrigo, o presidente do Partido Liberal voltou atrás e disse hoje que nunca houve planejamento de golpe. Clima tenso, Rodrigo. Clima tenso. O Paulo Figueiredo falou, não estamos nesta merda à toa. Desculpa o palavreado, gente, mas ele estava se referindo, temos um presidente do partido que é isso aí, é o Valdemar. É bom de fazer negócio o Valdemar, mas de dar declaração para a imprensa parece que não é muito. Ele achou que estava entre amigos, né, um monte de ricaço lá do interior de São Paulo, ele esquece que hoje em dia é tudo gravado e circula por aí. E aí levou bronca do Ricardo Salles, do Weingarten, todo mundo achando que o Valdemar não tem condições de comandar. Se ele está falando que é uma guerra o ano que vem, ele não é um bom general para esta guerra. Pessoal, o caso do assassinato do extremista Charlie Kirk ainda está dando o que falar. O vice-secretário de Estado americano Christopher Landau afirmou ter cancelado o visto norte-americano de um médico brasileiro que celebrou a morte do influenciador de extrema-direita. Está aqui a notícia na tela. O brasileiro falou uma frase também, que numa hora dessa melhor ficar calado do que dizer essas coisas. Na sexta-feira, a publicação foi recuperada por bolsonaristas e levada até Landau. Mas o episódio não é isolado, hein? Nos Estados Unidos também, pessoas que fizeram posts comemorando ou brincando com a morte de Kirk estão sendo demitidas em massa. Existe um movimento para isso. Por outro lado, a gente teve uma fala muito importante de um pastor que trouxe uma outra visão, né, sobre esse Charlie Kirk que foi assassinado, imagem terrível. Vamos ver a fala desse pastor, tem legenda, eu recomendo que você olhe na tela para acompanhar a fala desse pastor lá nos Estados Unidos. Vamos lá. Charlie Kirk did not deserve to be assassinated. But I'm overwhelmed seeing the flags of the United States of America at half-staff calling this nation to honor and venerate a man who was an unapologetic racist and spent all of his life sowing seeds of division and hate into this land. And hearing people with selective rage who were mad about Charlie Kirk but didn't give a damn about Melissa Hortman and her husband when they were shot down in their home, tell me I ought to have compassion
compassion for the death of a man who had no respect for my own life. I am sorry, but there's nowhere in Bible where we are taught to honor evil. And how you die does not redeem how you lived. A maneira como você morre não redime a forma como você viveu. E aí esse pastor lembra que o Charlie Kirk era um disseminador de frases e pensamentos racistas ofensivos a muitos norte-americanos e a muitas pessoas no mundo inteiro. Importante também lembrar isso, e ele diz no começo, ninguém merece ser assassinado, nem um racista como o Charlie Kirk. Laura, obrigado pela participação mais uma vez aqui no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, e a gente está nessa semana numa contagem regressiva especialíssima, o maior evento da comunidade ICL, um evento presencial, o Despertar 2025, que acontece sexta-feira e sábado aqui em São Paulo, 19 e 20 de setembro. Tem muita gente convidada, eu vou colocar aqui no telão o convite especial para você, Despertar 2025. Vou citar só um nome, Aleida Guevara, é uma das gigantes que estarão com a gente, conversando com a nossa comunidade. Você já viu aqui no ICL, ela é filha, simplesmente a filha de Che Guevara. O Edu entrevistou a Aleida Guevara lá em Cuba, ela estará presente no Despertar. Venha fazer história com toda a comunidade, a equipe do ICL, convidados especiais, professores, lideranças. No Despertar, corra para garantir o seu ingresso pelo melhor preço. Amanhã vai ter virada de lote. Então faça agora, acesse agora se você ainda não fez. Despertar2025.com.br e participe do grande evento do ICL. Valeu, gente. Vem agora o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá e toda a nossa equipe. Valeu. Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. É o melhor presente de aniversário Despertar. A esperança e a alegria tomaram conta. Vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o Despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025, a revolução necessária. Viva esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.